moral estabelecida. Bom, nesse contexto, então, a ética vai ter uma acepção mais humanista, né? E a evolução, como ela é parte do método científico, ela entra como a ciência tem já essa acepção que é moral e contraditoriamente ética, ela entra numa acepção também mais humanista. Então, aqui ele faz algumas considerações sobre ética e evolução, com a ética sendo um atributo humano universal, apesar de que os sistemas de normas morais possam variar entre indivíduos ou entre culturas, ele fala da diferenciação, então ele fala dessa teorização racional do que seria a moral, né, convertida em ética. Como não parece existir nada equivalente nos animais, a capacidade ética é evolutivamente, evolucionariamente, um fenômeno recente. Apesar de que a nossa constituição biológica tornou a ética possível, ela não determina os códigos morais. Ela só teoriza o regulamento com base racional, mas essa razão também é inerente a uma sociedade humana. Muitas ideias éticas promovem o progresso evolutivo, mas algumas são contrárias ao mesmo. E ele continua, então, de alguns princípios éticos e morais. A promoção do conhecimento, então, é essencialmente boa, do ponto de vista ético e moral. A fé segue a imoral, porque ela não é ética, nesse caso. O autoritarismo e o totalitarismo são moralmente indefensáveis. A guerra é sempre imoral. Tanto o oficial que condena o soldado a matar o inimigo, quanto o próprio soldado são responsáveis pela destruição de um ser humano, que é uma situação inerentemente má, tá? Ela está dentro de um contexto que normalmente é moral ou uma moral religiosa mesmo, ela não chega a ser ética. É bom, certo e moral reconhecer a integridade e a dignidade da pessoa humana e estimular a realização e o desenvolvimento das capacidades individuais. Devemos considerar os seres humanos como fins e não como os meios, procurando maximizar a felicidade. Sobre capacidade moral e evolução, aqui ele considera, então, ele faz uma pergunta, né? É a moral uma condição exclusivamente humana? E ele cita o Francisco Ayala, que é um evolucionista. Em 2010 afirma que sim, argumentando que existem 3 condições básicas para que o comportamento moral ético seja resistente a outros organismos. A capacidade de antecipar as consequências de suas ações, a capacidade de fazer juízo de valor sobre essas ações e de escolher outras formas alternativas a essa mesma ação. Mas, embora ele coloca esses pressupostos do Ayala, ele faz um resumo do que seriam os rudimentos de moralidade dos chimpanzés, tá? Em 3 níveis principais. Sentimentos morais, então ele descreve a capacidade de empatia, reciprocidade, parcialidade e harmonização das relações. E na comparação, quando comparamos o chimpanzé, ele vê paralelos entre as duas espécies. Então, se esse fosse um dos conceitos, você poderia dizer que existe um movimento de moralidade, tá? Só fazer uma parte, uma coisa que é bem corrente, hoje que se tem mais estudos com primatas, né, grandes primatas e alguns outros animais, assim, principalmente a chimpanzé, você está fazendo um julgamento de moral que é totalmente baseado em razão. A razão precede a palavra. Então, são comportamentos observados e que realmente mimetizam muitos comportamentos humanos. Isso, por exemplo, em algumas crianças ou em grupos humanos que não vivem em sociedades grandes. Segundo, pressão social. A questão seria, então, recompensa para os atos comparativos, punição dos não cooperativos. Nos chimpanzés, a pressão é menos sistemática e menos preocupada com os objetivos da sociedade como um todo. Ela tende a beneficiar o indivíduo numa situação de estresse. Em situações de estresse muito fortes, o humano vai agir dessa maneira também, mas ele tem essa preocupação em tentar agir em grupo ou de ser altruísta, né? Nível 3 seria o julgamento de razão, então aqui está errado, a internalização das necessidades e dos objetivos dos outros, seria a empatia, né? Julgamento moral, autorreflexivo e logicamente raciocinado, tá? Existe algum grau de internalização nos chimpanzés. Isso tudo, obviamente, separado de toda essa parte rudimentar que é biológica e instintiva, como comportamento entre mães e filhos e entre sociedades que são mais próximas, irmandades, né, chimpanzés e grandes primatas. Bom, ele fala um pouco, então, considerando, obviamente, todos esses outros grandes primatas que também são animais gregários, ele começa a falar em cooperação e conflito, tá? E daí ele volta ao termo que é muito usado em seleção natural e evolução, que é o termo de sobrevivência mais apto, que é muito utilizado pelo Darwin,
para caracterizar a seleção como fator primário da evolução biológica, nem sempre, que nem mais ele coloca que nem sempre pressupõe outra agressão. Em certas situações, a cooperação pode ser mais vantajosa para o indivíduo ou a espécie do que a agressão. Tá? Um exemplo claro são as bactérias, aí, já citadas, e os humanos, que é um exemplo de cooperação clássico entre espécies, entre indivíduos. E ele define aqui um conceito importante de sociabilidade, que é uma situação em que os indivíduos reduzem seu potencial reprodutivo para auxiliar na criação da prole de outros. Tá? O exemplo típico são os insetos sociais, com operários estéreis e rainhas e fetas, em vários outros exemplos, em aves, em mamíferos também. E esse é um termo que pode ser usado dentro da sociedade humana para justificar esses grupos que se unem, grupos gregários, até grupos religiosos. Ele cita mais adiante, mas eu... Pode fazer. Bom, continuando em cooperação e conflito, ele fala da relação dialética entre cooperação e agressão, pois o altruísmo intragrupal, né, ou seja, atos custosos que conferem benefícios a outros indivíduos da comunidade e desfavorece o indivíduo, acaba favorecendo a violência intergrupal. Porque a partir do momento que tu cria grupos dentro de uma sociedade, tu cria um ambiente estável e competitivo a longo prazo. Então, apesar da notória agressividade da nossa espécie, somos uma anomalia dos mamíferos pela divisão de tarefas e cooperação entre indivíduos não relacionados que vivem em grandes grupos. Ou seja, não seríamos um outlier completo simplesmente por sermos excessivamente altruístas. Bom, obviamente ele faz um link, então, eu acredito que ele queria fazer um link entre esse altruísmo e consciência. E ele começa a definir, então, consciência, sendo o estado caracterizado por sensações, emoções, raciocínios lógicos que levam à representação mental de si próprio. Tá? E ele faz uma pergunta que é: pode-se viver sem consciência? E a resposta é negativa. As nossas percepções e ações conscientes não nos fornecem apenas representações do meio ambiente. O organismo pode coordenar um número enorme de estímulos simultâneos a partir de um único campo consciente e pode coordenar o seu comportamento tanto a partir dos impulsos sensoriais quanto em termos objetivos, tendo em vista seu passado e propósitos futuros. Todos os estados conscientes são causados por processos neurobiológicos no cérebro. A partir desse nível primário, alcança-se o nível funcional e sua importância em função da sobrevivência individual. Isso é uma visão extremamente, acho que é ocorrente, né, materialista do processo evolutivo de todos os sistemas biológicos. Falando de consciência, obviamente ele entra na teoria da mente, para depois entrar no que seria o básico, que é o livre-arbítrio e a questão do livre-arbítrio em relação às sociedades humanas. Então, o conceito é a capacidade de um determinado indivíduo possui de atribuir estados mentais, desejos, intenções, por exemplo, a outras pessoas, como forma de entender o comportamento alheio. Essa capacidade pode ser detectada empiricamente pela característica de distinguir crenças falsas e em tarefas controladas. Há indicações específicas das regiões do cérebro humano relacionadas à teoria da mente, o córtex pré-frontal medial, que é o mais citado, e o cingulado anterior. Aqui ele faz que a capacidade de distinguir crenças falsas geralmente inicia seus 5 anos de idade em humanos e parece não existir de chimpanzé. Tem alguns estudos recentes que eles mostram que o córtex pré-frontal se transforma totalmente aos 20 anos de idade. Tá? Então, normalmente decisões tomadas, elas são muito mais irracionais e com menos, ou seja, tem muito mais, uma pessoa até os 20 anos tem muito mais dificuldade de distinguir o que é falso ou não em crenças. E tem estudos que comparam a atividade cerebral ativa às vezes adultos com adolescentes, e eles ativam mais ou menos as mesmas áreas do cérebro e do córtex pré-frontal quando estão tomando decisões entre o que é uma coisa que parece ser uma ilusória, falsa ou real. Bom, livre-arbítrio. Aqui é uma discussão interessante, ele cita 2 autores principais. A ideia toda, parte da pergunta, podemos fazer o que queremos, se nosso comportamento não está predeterminado por um Deus onisciente, onipotente e onipresente, seria terceiro, a resposta seria pelo menos parcialmente afirmativa. Então ele cita o Daniel Dennett, que é um filósofo americano, inglês, que em 2003 afirma que os seres humanos são animais sem uma alma, mas com livre-arbítrio. E que essa liberdade é um produto evolutivo. Ou seja, então, o livre-arbítrio também seria um produto evolutivo. Depois, ele coloca algumas características humanas que condicionariam esse livre-arbítrio: identidade, autoconsciência, linguagem simbólica, circuito neural complexos e muito grau de liberdade comportamental,
teoria da mente e liberdade para decidir entre muitos um determinado curso de ação. Então, o Dennett, na verdade, o que ele faz é colocar o livre-arbítrio como resultado da evolução humana. Então, ele, obviamente, é uma visão bem antropocêntrica da evolução, que não é a corrente entre evolucionistas, tá? Depois ele cita o contraponto, que é o Michael Shermer, que, no entanto, sugere que no mesmo ano que a nossa liberdade seria aparente, derivada da ignorância dos complexos fatores que condicionam o comportamento humano. Ou seja, tem que 20 mil anos de evolução não são o suficiente para moldar todo um rudimento evolutivo instintivo, que é a mesma ideia do Darwin, mais ou menos, que ele fala, acho que na origem mesmo da espécie, né, nós temos, quando se refere ao humano, uma ilusão geral em relação ao livre-arbítrio, como se desconsiderasse toda a parte evolutiva anterior. Bom, religião. Porque o livre-arbítrio, ele por muito tempo é um conceito, né, religioso. A prevalência e a universalidade das religiões constituem-se um paradoxo evolutivo, pois um grande número delas adota o celibato para os seus sacerdotes, que geneticamente estariam mortos. A explicação para o paradoxo seria a promoção da solidariedade nos grupos, e é uma maior sociabilidade nesse caso, né? Então ela é um paradoxo importante. O favorecimento da frugalidade, que condiciona a maior longevidade, no caso para os fiéis, né, da frugalidade. As suas relações com práticas curativas e o reforço a ligações estáveis de famílias nucleares, que acaba tendo uma seleção de grupo, né? Seriam essas explicações. E aqui ele entra num conceito moderno que é o transhumanismo, que ele surge recentemente e o principal objetivo seria um melhoramento físico e cognitivo dos seres humanos por meio de novas tecnologias. Isso poderia ser alcançado de diferentes maneiras, através do diagnóstico genético pré-implantação, selecionando os embriões para maximizar sua capacidade física e intelectual, usando técnicas de transgenia, inserindo genes capazes de eliminar o sofrimento tanto físico quanto emocional, exemplo, suprimir males como depressão e estresse pós-traumáticos, né, que tem alguma causa biológica importante, integrar artefatos tecnológicos aos corpos, formando cyborgs, híbridos de produtos naturais artificiais, no caso, uma barata. Dentro desse contexto, transferindo a mente de um indivíduo para um computador ou para outro corpo ou máquina. E esse é o último slide, né? Que ele fala sobre o progresso da ciência inevitável e caberá aos nossos sucessores a tarefa de direcionar esse desenvolvimento de maneira ética e responsável. A meta, naturalmente, deverá ser o máximo de felicidade para o maior número possível de pessoas. É basicamente isso, então ele conceitua e acaba nesse transhumanismo, mas obviamente de uma maneira muito, acredito que ele tenha falado de uma maneira, ele está colocado de uma maneira determinista, mas tem toda a questão de que a evolução, ainda que ela siga certos preceitos, ela tem alguns princípios emergentes, né, que não podem ser simplesmente desdobrados em coisas puramente deterministas. Acredito que não faltaram temas para o debate. Eu só queria lembrar que eu assisti recentemente lá em Vancouver, entre outros, a uma conferência do professor Philippe Sansonetti, que é do Colégio de França, um órgão mais prestigioso na França, tem 50 professores, e ele é professor de microbiologia. Exatamente, ele fez uma palestra, que eu entendi na medida do possível, que foi sobre a relação entre simbiose e micróbios e como isso pode afetar a medicina. O que eu achei muito interessante, eu aprendi 3 coisas, pelo menos, primeiro, que fizeram uma pesquisa com os georgianos, e parece que o alto consumo de iogurte, em determinado período, facilitava. Segundo, na linha do que falava o Gilson, quer dizer que 90% pelo menos da nossa bacia abdominal, probiótica, seria então por micróbios, apenas 10% de humanos, e que haveria um sistema de cooperação e conflito dentro dessa bacia, o que parece ser bastante interessante para discutirmos até a sociologia hoje. Acho que abrimos o debate com algumas questões.
talvez a gente se sentir estimulado a debater mais. Eu queria contrapor ao Gilson duas coisas que eu acho que traz alguma esperança, na tua ótica, de descentralizar aí essa questão do humanismo. Uma, que a gente conversava antes, é a declaração sobre a consciência em animais de um grupo de neurocientistas em julho do ano passado, afirmando que todos os mamíferos, as aves e o polvo, aquela personagem dos nossos sonhos terríveis, talvez, né, da ficção científica, tem uma estrutura cerebral, neuronal, compatível com a consciência, compatível com, inclusive, em alguns casos, com a noção de intencionalidade, que é um problema filosófico que foi sempre muito estudado em filosofia, né? E com também sentimento de perda e de dor. Eu considero particularmente essa declaração da consciência em animais espetacular, que abre alguma janela para que a gente venha a formar um outro tipo de base no humanismo do século XXI, XXII, sei lá. E o segundo ponto que expande essa noção de humanismo é o último livro do famoso antropólogo Frans de Waal, que se chama O Bonobo e o Ateu. Bonobo, para quem não sabe, é uma espécie de chimpanzés, tem duas espécies de chimpanzés. O bonobo é um chimpanzé menorzinho, com um tipo de sociedade completamente diferente, fêmea dominada, ao contrário dos chimpanzés comuns. E o subtítulo do livro do Frans de Waal é assim: por um humanismo primata. Então eu achei extremamente interessante, é uma visão muito otimista, né, sobre a expansão desse conceito de humanismo aí, né? Então, apenas para daí para frente. Eu poderia só citar mais um, que eu acho que hoje em dia os evolucionistas humanos, aqui tem vários na plateia, os antropólogos sabem perfeitamente assim, que os humanos são apenas mais uma espécie única, nada mais do que isso. Quer dizer, biologicamente são apenas mais uma espécie única. Esse é um ponto importante. Qualquer outra espécie é única. Isso eu acho que é uma visão interessante também nesse contexto que a gente está debatendo aqui. Obrigado. Bom, vamos abrir então as perguntas, depois a mesa responde, né? Quem fizer perguntas, dê uma passagem para o centro. E a mão. Uma pergunta para a mesa de modo geral. Como cada um vê o destino da humanidade? Eu sou bióloga evolucionista, trabalho com evolução humana e normalmente se pergunta isso. A nossa espécie, diante de uma enorme capacidade de resolver problemas biológicos ou não que se apresentam, inclusive esse prolongamento da vida, muito além do que a nossa história evolutiva nos programou, tem feito que a gente vive mais, aumenta muito o número de habitantes no planeta, pessoas incapacitadas são estruturadas ou estão dentro de sociedades que lhes dão suporte, e, enfim, nós estamos com 7 milhões de habitantes. Qual é nosso sucesso como espécie até aqui? Não compartilho do campo da usança e achar que a nossa espécie é eterna. Acho que nós vamos ter um fim. Mas, de qualquer maneira, todo esse desenvolvimento tecnológico, cultura acumulativa, que tem nos permitido ser uma espécie de sucesso até aqui. Somos uma espécie muito bem sucedida. Não será, a partir de ser uma espécie tão bem sucedida, com todos esses subprodutos, que vai acabar sendo o derradeiro para o nosso fim como espécie? Gostaria de ver a opinião de cada um dos membros da banca.
conseguir chegar perto de uma resposta, eu quero a indicação para o Prêmio Nobel. Realmente é uma pergunta desafiadora, né? Eu gosto muito do conceito de espécie no sentido da categoria de conjunto, né? Quando trabalhamos com a ideia de ciência da vida, a gente não sabe muito o que é a vida, né? A gente sabe quando a gente perde a vida, né? As teorias da vida realmente estão num debate sem evolução há muito tempo, né? A gente realmente está muito... claro que existem hegemonias, né, dentro do campo científico sobre o que a gente sente menos incerteza, né? E cada vez mais, às vezes até mais reducionistas, né? Porque hoje, com o avanço tecnológico, a gente acabou acreditando que aquilo que a gente produz é mais extraordinário do que a gente é, né? Então a gente imita certos procedimentos como se fossem replicações, por exemplo, a própria concepção da informática, como se fosse a própria replicação do cérebro humano, né? E isso tem implicações no cognitivismo em todas as áreas, né? Hoje todo conhecimento é baseado em computabilidade, né? Inclusive a biologia e a síntese da ideia de que informação é vida no processo microbiológico. Isso são reducionismos muito fortes. Então, quando a gente fala de vida de seres vivos, então, que é uma coisa, do ponto de vista da evolução, muito recente, né? Claro que a gente está falando em termos bastante ambíguos, a coisa fica mais complexa, né? Quer dizer, então a gente tem que a ideia de que a gente, quando extinguir a nós mesmos, nós extinguimos a vida, né? Como dizer, há uma hecatombe nuclear e a vida termina. Isso é uma visão egocêntrica, né? Um imbecil, quer dizer, se suicidar como espécie não tem nada a ver com a dinâmica mais ampla da vida. E eu acho que é muito difícil a gente enxergar o futuro, porque nós somos produtos das nossas circunstâncias, né? Todas as suas épocas têm sua capacidade de imaginar o presente, passado e futuro, né? A gente tem grandes paradigmas epocais, né? Os grandes paradigmas epocais dos últimos, da modernidade, quando falam em futuro, eles geralmente são bastante demarcados por uma visão trágica, né? A gente tem uma tendência hoje, né, talvez mais hegemônica, sobretudo com a virada do milênio, se teve uma demarcação muito forte entre grandes tragédias e talvez um grande determinismo positivista, assim, de que a coisa toda será maravilhosa. A gente tem uma certa tendência a se associar a um grande caminho ou outro. Eu realmente não acredito que as possibilidades são possíveis de prevenir, né? Nós não temos governabilidade, nós somos tão insignificantes no universo que a gente não tem possibilidade de dizer o que seremos nós e nem sequer o nosso sistema solar daqui a alguns milhares de anos. Então, só se a gente... Depois de Galileu, que mostrou que lá no céu, né, aquela visão do céu dos gregos, né, de Aristóteles, que não há física lá em cima, né, algo, digamos, uma metafísica sem física, né, que a gente podia ir para o céu e não ser como, não acontecer nada com a gente, né. A gente sabe que a gente pode ser atropelado por asteroides, que lá, em qualquer momento as coisas estão complexas, é um sistema, não há uma ordem dada, o sistema está sempre se auto-organizando. Então essas nossas pretensões de controle são muito limitadas. A gente tem possibilidade de intervir. Isso não quer dizer que a gente não tenha capacidade de intervir, até que a gente está tendo sucesso há muito tempo. Mas muitas coisas nós não temos poderes ou governos, né? Umas idiotices que nós fazemos, nós podemos reverter, por exemplo. Nós sabemos que é inviável um sistema planetário dominado por nós, humanos, né? Em combustível fóssil, né? Você não tem como você botar todos os seres humanos hoje com o mesmo padrão de consumo tecnológico que nós encontramos na América e na Europa. Nós temos que mudar de planeta, né? Então, a gente tem uma série de coisas muito simples e muito complexas para enfrentar. Além do envelhecimento, por exemplo, nós ocupamos 2% do território do planeta. Isso é uma idiotice, né? Nós estamos concentrados em grandes... Nós somos, na verdade, uma civilização cada vez mais de cidades, né? E estamos dispostos totalmente para aquilo que é mais rico do planeta, da vida, que é o sistema solar, né? Assim como os gaúchos aqui, o Porto Alegre está de costa para o Guaíba, nós também estamos de costa para o Sol, né? Eu acho uma coisa tão interessante quando a gente chega de avião em Porto Alegre, esse lugar lindo, né, de confluência de rios, chega aqui realmente como se isso não existisse, né? O rio não existisse. Então parece que o Sol, quer dizer,
toda essa riqueza solar de energia não existe, né? A gente faz outras coisas, né? Então a gente tem um monte de coisas para fazer, a questão que parece simples, né? Mas, por exemplo, uma civilização de automóvel, isso aí é uma coisa imbecil, né? Na verdade, todo mundo, quem estudou física newtoniana sabe que dois automóveis não ocupam o mesmo lugar. Quer dizer, na escala microfísica a gente consegue fazer coisas, mas na escala newtoniana não. Quer dizer, o automóvel não é só o automóvel, é todo o espaço que ele ocupa também quando ele desloca, e quando ele tem que ser estacionado, ele tem que ser guardado. Então tem coisas tão simples que a gente pode lidar, né? Por exemplo, como inventar uma sociedade onde as pessoas não precisam trabalhar, por exemplo. Isso é uma coisa óbvia, né? Todo mundo hoje não precisa trabalhar. Hoje tem robôs, tem sistemas complexos, pode fazer um monte de coisa que os humanos estão fazendo. Enquanto isso, você tem produtos hoje chineses onde os caras trocam grãos de arroz por trabalho, né? E um dia de trabalho, né? Então, realmente, onde a escravidão está sendo reinventada como padrão de competitividade. Então, a imbecilidade humana não tem limites também. A gente tem inteligência e também tem uma série de fragilidades. Então, o futuro, né, também depende muito de nós mesmos, das nossas elites. Eu tenho também, né, esperanças de que as coisas tendem a ter uma perspectiva de melhor. Eu acredito muito na nossa capacidade de enfrentar soluções críticas, né? E eu acho que o ser humano é um ser extraordinário. Tem suas limitações, tem suas idiotices, né? Mas eu acredito muito nas grandezas e nas nossas qualidades também. Bom, sobre o futuro da humanidade, sim. Primeira coisa é do ponto de vista indutivo, né? 90 e tantos por cento, 98% das espécies que já existiram foram extintas. Logo, a nossa vai se extinguir também, tá? Portanto, biologicamente, devemos acabar em algum momento, né? O segundo ponto é que é exatamente isso que o Gilson falou. A humanidade não é uma estrutura coesa, né? Então, falar o futuro da humanidade fica difícil de prever isso, porque a gente tem partes da humanidade que produzem coisas maravilhosas e outra parte, talvez até, não sei se eu posso dizer assim, a maioria, que vive num estado ainda deplorável, como esse exemplo que ele falou, de chineses que trocam arroz por trabalho, enfim, né? E acabamos de ver aí essa semana trabalho escravo também no Brasil, né? Então, eu não sei também essa resposta, tá? Só para sintetizar. Pois é, humanidade ou espécie humana? Bom, em termos de espécie é complicado, né? Porque é uma espécie que é completamente fora do padrão. Ela já não tem uma seleção natural, que é uma verdade. Todos esses melhoramentos humanos são ótimos para a humanidade, mas para a espécie eles não são bons, né? Como a medicina, ela é boa para a sociedade, mas em termos de espécie ela acaba com a seleção natural, acaba com qualquer coisa, seria um processo evolutivo. Por outro lado, tu tem toda essa coesão social que surge, esse gregarismo que surge na humanidade, que favorece grandes grupos, grandes massas. A gente não sabe qual a capacidade de suporte da nossa espécie, né? Acho que a gente já deve estar chegando a um ponto que não tem mais para onde expandir. Concordo com o Aldo, que tu, talvez eu esteja falando de sociedade ocidental nesse momento, não esteja falando de sociedades caçadoras-coletoras, ainda desse tipo. É complicado, até, sim, tem um pequeno grupo que produz realmente coisas impressionantes, do ponto de vista tecnológico, científico, cultural, mas tem toda a massa que não, que ou desconhece ou está simplesmente sendo levada junto, né, com um efeito de manada. É complicado. Eu acho que, e isso de estamos vivendo em cidades, só ocupamos 2%, que bom, porque se a gente ocupasse o resto do planeta, não eram 98% das espécies extintas, eram todas, praticamente. Ou seja, toda essa expansão da pequenas cidades, saindo de núcleos urbanos, toda vez que se tentou isso, migrando para outros ambientes naturais, foi uma catástrofe. Acho que é ruim ter uma cidade muito grande, mas aí tu tem que manejar a população dentro da cidade. Tem algumas medidas
Quando chega num ponto limite, normalmente se faz. Na Europa, as pessoas não andam de carro porque não querem, elas não porque não tem como, não tem maneira de se movimentar na cidade de 8 milhões com aquela estrutura, com uma estrutura medieval ainda, as ruas estreitas, né? Muito diferente dos Estados Unidos, tem ruas amplas que já podem construir as prateadas. A questão é adaptar a sociedade, não é migrar para outros pontos. Mas é difícil. Eu também não tenho resposta. Somos duas pessoas. Só uma coisinha só para completar. Eu acho que o futuro dentro dessa abordagem que a gente trabalha da cooperação a longo prazo depende da capacidade de a gente fazer cooperação com os seres e ambiente, recursos, né? A longo prazo, não a curto prazo. Então, quando eu vejo matérias, por exemplo, ontem eu achei muito interessante, aquela explosão química, né, em Santa Catarina, imediatamente a grande preocupação é colocar segurança para não haver saques, né? Eu achei que ia estar deslocando seres para poder ajudar a solidariedade das pessoas, etc. Não, a preocupação é botar militares para que impeçam o saque das pessoas que sofreram. Isso mostra talvez o grau da degradação do tecido social tão intenso pela violência hoje, que a gente muito mais voltado ao conflito do que à cooperação. Isso é um indicador de problemas de evolução a longo prazo, né? Quem não construir efetivamente uma capacidade de cooperar a longo prazo está evoluindo, né? De repente está entrando num determinismo de pouco fôlego, de longo fôlego. Isso me parece importante, é claro. Temos tempo para mais perguntas. Professora Irene. Posso fazer um comentário? O que eu acho interessante, eu queria contar uma história. 20 anos atrás, eu participei de um debate que era sobre mais o que, mas eu fiz uma crítica ao evolucionismo no pensamento sociológico. O professor Salzano estava na plateia e ele fez algumas perguntas que eu não soube responder, evidentemente, e depois ele me mandou 2 ou 3 livros dele, acho que ele que começou um diálogo. Porque quando vocês falavam, né, que é interessante, quer dizer, a sociologia no século XIX ela é muito tributária da biologia da época, né? Os conceitos de normal e patológico vêm direto para a sociologia. Agora, a impressão que eu tenho é que ainda hoje, muitas vezes, na sociologia, alguns estudos sistêmicos, essa dimensão de vocês mencionaram, ao mesmo tempo cooperação, mas ao mesmo tempo conflito, desaparece. Quer dizer, muitas vezes a sociologia importa uma versão, talvez muito marcada pelo positivismo, de uma evolução natural, que seria, no fundo, a ideia de maior complexidade e de maior harmonia também. Então, quando se percebe, queria também mencionar que o professor Felipe Sansonetti vai estar aqui no ILEA em fevereiro ou março, tem uma viagem ao Brasil, já o convidei, podemos fazer uma rodada. Hoje, na sociologia, então, quer dizer, essa tensão, operação-conflito é muito forte, né? E, bom, mencionava os fenômenos de violência, que nosso grupo estuda, isso aparece de modo, né, onde sobrepõe-se, talvez, à cooperação com o próprio conflito, ou no seu grau extremo, à violência. Mas acho que tem um problema, que certamente é difícil, mas quando vocês citaram Nietzsche, né, bom, quando essa figura Deus desaparece, é criticada no pensamento ocidental, emerge a figura do homem, né? E daí eu me lembro que o Sartre se divertia em descer dos aviões e dizer para os jornalistas: qual é a sua nova ideia? Deus está morto. E a partir daí, os jornalistas não entendiam bem e tal. Um outro fenômeno, um grande livro do Michel Foucault, chamado A Palavra das Coisas, que uma pequena parte do livro, bem no final, ele vai dizer que a forma homem é uma forma que, assim como nasceu, como o humanismo, ela estaria extinta já. O livro foi um dos mais vendidos do Foucault na França, e dos menos lidos, um livro dificílimo, né? Trabalho com ele em aula, mas muito por isso. Então, o que eu acho que ressalta aí, que vocês falaram muito, a ideia da liberdade. Como que nós humanos, talvez não tão humanos assim, veio que você mencionou muito, é uma discussão em termos de direitos humanos, o professor Boaventura de Souza Santos, que vai estar aqui também no ano que vem, vai dar uma aula de Magna na URA, que ele discute que o conceito de direitos humanos talvez não seja tão
universal quanto o conceito de dignidade humana que eu mencionava. Que ele vai ler uma tradição da filosofia africana, da filosofia islâmica, até mesmo porque o conceito de direitos universais são muito centrados na ideia de indivíduo. Né, eu estava também vir aqui a professora Anne Cheng, que tem um livro de 800 páginas sobre o pensamento chinês, que é também do Collège de France, e ela mostra em seus estudos que na sociedade chinesa você não tem o conceito de indivíduo, muito mais o conceito de comunas, de comunidade ou de grupo. Tanto que a palavra ser não existe em chinês. Para o bem ou para o mal, isso serviu, segundo ela, a toda uma fossilização do pensamento chinês no século XVIII, principalmente na Alemanha, a partir do qual se ergueu a ideia de razão como a grande novidade humana. Né? Daí o Sherlock Holmes, eu tenho lido alguns livros de filósofos lendo Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes era o arquetipo do homem racional, e certamente misógino, etc. Mas o que está em questão hoje, então, bom, quais são os parâmetros dessa liberdade e em que medida essa razão, seja pelos desastres que nós estamos vendo a cada dia, tem toda hoje uma sociologia do desastre, aqui o pessoal da engenharia também, os caras trabalham com os desastres, né, que mostram toda essa falibilidade dos sistemas. Né. Estava lá a bomba atômica que explodiu perto de Nova York, descoberto outro dia, a questão nuclear no Japão, lá em Chernobyl, etc. Mas o que eu acho que resta aí, eu também não sei qual é o futuro da humanidade, eu acho que ele passa pela atividade política, no grande sentido do termo, dos seres humanos. O que eu acho que esses autores mostram, né, nessa ideia de sistemas complexos, de interações entre o humano e o não humano, né, é exatamente que nós temos que ter uma visão muito mais matizada, muito mais multidimensional, talvez muito mais interdisciplinar. Esse era todo o escopo lá da reunião em Vancouver. E como é difícil construir essa visão interdisciplinar. Talvez o fato de mais de 30 institutos terem se formado nos últimos 20 anos não é um fenômeno isolado. Eu fiz um mapa, é um fenômeno que mostra que as próprias dificuldades e complexidades do que nós podemos chamar de modernidade tardia mostram a falência do disciplinar, né? Não falência pela incapacidade da visão disciplinar, mas porque, certamente, ao nós, quando eu falei ideia da ciência como General Solving Problems, ao enfocar grandes problemas naturais, sociais e interligados, uma só ciência não consegue mais dar conta. Eu assisti também uma discussão entre físicos e matemáticos, e o conceito de beleza vinha muito, a beleza da matemática, etc., da modelização. Daí uma professora de estética diz, bom, mas a beleza que vocês estão falando é uma concepção renascentista da beleza. A beleza do Salvador Dalí e do Picasso não tem nada a ver com harmonia ou com integração. Né? Então é muito interessante quando você se desloca de uma ciência a outra, mas se você consegue construir problemas complexos, certamente essa formação disciplinar é fundamental, mas ela é insuficiente. Ela precisa ser completada por essa transdisciplinaridade que está. Nós discutimos aqui nos avançados brasileiros, depois eu vou ler a carta de Porto Alegre, que trouxeram, mas também foi discussão lá em Vancouver, como é difícil você superar o disciplinar, para passar seja o interdisciplinar, seja para o multidisciplinar. Embora, se nós olharmos os grandes temas do nosso tempo, energia, o genoma, a violência, a questão do ecológica, a questão feminina, etc., a questão da justiça, ela precisa ter uma visão multidisciplinar. Sobre essa transdisciplinaridade, eu achei interessante, porque eu fui chamada para assistir o professor Salzano, né? E quando eu vi o título, Humanismo e Evolução, bom, pensando como bióloga, evolucionista, o humanismo foi uma vida enorme, simplesmente pelo fato de ter deslocado Deus do centro, né? Mas, contraditoriamente, a evolução foi a última dos ramos da ciência a aceitar esse deslocamento de Deus.
são diálogos enormes, digamos assim, com todos os outros, são cartas e mais cartas de um evolucionista que não aceita a ausência de Deus nisso, né? E por outro lado, o humanismo tem esse antropocentrismo, né, que afasta a evolução de uma ideia evolucionista, porque a evolução não, ela aceita a biologia como coisa única e ela não vai aceitar uma divergência tão diferente para uma espécie. E sempre foi uma coisa que eu pensei, porque eu nunca consegui entender muito bem esse antropocentrismo do ponto de vista biológico e sendo associado a uma ideia de ser ateu. Porque dentro do nosso contexto biológico isso não pode existir, né? É só mais uma espécie que não está no ápice, que não tem a sede de progresso. Talvez toda essa divergência histórica, né, que acaba, por um lado, vendo todo esse progresso da humanidade no século XV, que acaba colocando no ápice da sociedade, vendo como se fosse uma coisa realmente muito diferente. Tudo isso porque é muito mais fácil explicar a sociedade e é muito mais fácil, ainda que sejam muito complexas as relações humanas, elas têm bases claras para serem analisadas, enquanto a evolução dentro do sistema biológico é muito difícil. Como tu explica que toda essa série de acasos levou uma espécie a romper com o resto, tipo, a habitar um planeta inteiro, que é uma coisa que não acontece com espécie nenhuma, consegue se adaptar e daí é óbvio a ideia de progresso da evolução, e muito contaminada por essa questão histórica desse humanismo mesmo, porque tu está vendo uma espécie que está indo numa direção. E a ideia do melhoramento biológico é uma ideia de progresso também, porque tu está querendo que ela melhore. Por isso que me parece sempre muito contraditória a ideia de humanismo e evolução, mas isso é por uma questão histórica de não ter acompanhado o movimento social, tanto a coisa da evolução ter demorado para aceitar e talvez porque a evolução começa a ser explicada de uma maneira mais factual com a genética, né? Com a genética mesmo, não só com a biologia molecular. A gente conseguir ver tudo sendo verdade, tudo sendo explicado. O que o sociólogo vai dizer da questão do progresso é que, bom, o último momento dessa crença foi com o Holocausto. Com o Holocausto nazista, realmente você é a única espécie que sistematicamente aí vai matar esse vírus, né? Então, a partir daí, como nós somos órfãos, acho que toda a expansão do SARS na minha geração, né, a gente lia muito, e da Simone de Beauvoir, um pouco era o ter que exercer a liberdade. Isso, inclusive, em ciência, as decisões que nós temos que tomar, né, quanto aos objetos científicos, etc. E as novidades, nós vamos ter uma discussão aqui com o professor da matemática sobre a matemática com a matemática para o entendimento da realidade. Quer dizer, eu acho que a partir do avanço, tem uma exposição do Turing ali atrás, né, da matemática chegando à ciência da computação, isso instaura uma nova linguagem interciência. Nós, nas ciências sociais, já estamos trabalhando com estatística há muito tempo, mas agora tem novos softwares, como o NVivo 10, que o professor Alex dá aula, que a gente analisa 1000 entrevistas, conseguindo fazer uma categorização, uma identificação, uma codificação e uma modelização que até então só era possível com dados numéricos. Agora nós fazemos com dados alfanuméricos. E com um rigor que a gente pode chegar lá e conversar com a estatística. A estatística é muito variada, correspondendo. Então, por um lado, nós estamos trabalhando com ferramentas que são absolutamente interciências, né? Transdisciplinares. E isso talvez seja uma novidade do nosso próprio modo, quer dizer, para finalizar, né? Você vai falar. Se o Darwin estivesse aqui, estaria com um Macintosh, exatamente, um iPhone, e assim por diante. Mas eu esqueci que o meu amigo tem uma tese. Não, sobre essa implicação da informática na própria mudança do modo dos cientistas produzir seu próprio conhecimento, né? Agora, tem tanta coisa para a gente falar aqui que eu fiquei até é difícil. Primeiro, sobre a abordagem da mente, sobre intencionalidade, consciência, são temas bastante complexos, né? Eu acho que a essência, se é que existe, não é uma essência, né, absoluta, mas vai ser um centro de preocupações que me parecem importantes, essa ruptura com a prepotência do humano, né?
Então a gente realmente, efetivamente, descobrir que a nossa complexidade é produto de uma rede de parcerias, né? Não só com nós, com outros seres e com recursos e ambientes, né? E acho que a arrogância, por exemplo, a razão, ela é produto da nossa arrogância, é uma aplicação da nossa arrogância, né? Ela é de fato uma invenção histórica, né? Nós não somos naturalmente racionais, não é uma questão de espécie de razão, não é um dado eminentemente fisiológico a razão, né? Assim como a consciência, né? Me parece hoje, quando a gente fala em consciência, temos várias possibilidades de lidar com o conceito de consciência, né? Estou falando de uma visão muito mais... nós somos muito pouco produto da nossa consciência, né? O ser humano, se ele dependesse da consciência dele, ele estaria morto, né? Quer dizer, a nossa consciência é o que nós temos de mais lento, de que menos nos opera, de que menos nos condiciona para realmente nos tornarmos o que somos, né? Se nós dependemos todo momento da complexidade da consciência, da lentidão da consciência, nós não viveríamos, né? Então, quase tudo que nós fazemos, antes de nós fazermos, as coisas já aconteceram antes da nossa consciência, né? E alguns, parece milissegundos, uma coisa fundamental, pouquíssima, mas é essencial, né? Então, eu acredito que a questão central, quer dizer, é a desumanização do humano como um avanço imenso da nossa capacidade de entender que nós só somos o que somos porque não estamos sozinhos, né? Nós somos uma rede de parcerias de longo prazo, né? E essa parceria inclui em símbios, ou seja, junto o ambiente onde a gente acontece. Se a gente não tiver esse ambiente onde acontece com parceria, a gente não... Isso é uma visão extremamente prepotente, arrogante e suicida, né? Então, acho que o pressuposto do humanismo, que apesar de ter todo o avanço tecnológico, científico, ele nos chegou num limite, né? E de que a gente agora está se dando conta cada vez mais de que a própria capacidade que nós tivemos de desenvolver, o próprio conhecimento, chegou a um ponto de que a nossa maneira como construímos o nosso próprio conhecimento não explica e não dá mais conta dos nossos desafios atuais, né? Então nós temos que mudar. E quando a gente fala em que a dificuldade da disciplina interdisciplinar, interdisciplinar operar no meio da estrutura, isso é uma questão de poder, não é um problema de conhecimento, isso é uma questão de sindicato, isso é uma questão de poder, de estrutura, de saber, de caixas e gavetas que são fechadas e inacessíveis para as pessoas, né? Quer dizer, a estrutura como foi montada, o conhecimento, ela foi montada com uma lógica que dá certo funcionalmente e se acumula como poder. E você, para enfrentar essa questão, não é um problema epistemológico. Não se trata só de um problema epistemológico, os desafios interculturais, entre concepção de razão, de medicina, corrente, é toda uma questão de poder. E aí, realmente, eu acho que o tem razão, quer dizer, isso é um redesenho da política, né? Do saber como poder, mas da política. Não aquela política que nós herdamos no século XIX, com instituições sólidas, etc., mas uma outra abordagem de política, né? Onde a gente pode redesenhar isso tudo. E eu acho que o pressuposto é a nossa retomada da nossa limitação, dos nossos limites, né? Estar atento às nossas potencialidades, aos nossos limites. E esse desenho de uma rede de cooperação entre nós. A informática, ela é muito interessante como exemplo dessa questão interdisciplinar, porque houve um debate quando Turing e vários matemáticos quiseram implementar a informática, eles queriam que ela fosse uma disciplina. Eles queriam que ela tivesse como objeto o tratamento da informação. Isso teria um grupo específico que teria um monopólio de tratar a informação. Quando eles se deram conta que a informação é um problema do conhecimento em geral, eles pararam com essa discussão e expandiram para todas as áreas. Hoje, qualquer área de conhecimento não vive sem informática, não porque a informática é um recurso, porque ela faz parte, em síntese, da própria produção, do próprio seu conhecimento. Como é que eu posso produzir genética sem informática? Como é que eu posso produzir política sem satélite? Como é que eu posso produzir metodologias hoje de complexidade de dados sociais sem esses recursos, né? Então, realmente, ela está em tudo, está no cinema, está na arte, está na cultura, está na missa, está no padre, está em tudo. É uma coisa que é um modelo a ser pensado, quer dizer, ninguém pergunta para um sujeito da informática, eu trabalho muito com o mercado, onde é que ele se formou, pergunta o que ele sabe fazer. Isso é um novo tipo de discurso.
Mais alguma pergunta? Bom, eu queria agradecer muito a todos. Eu queria só dar 3 informações que desses debates nós vamos iniciar uma coleção da editora da universidade, chamada Estudos Avançados em Ciências e Humanidades, compreendendo 1 ou 2 volumes, nós vamos pedir texto, podemos transcrever também, para que nós consigamos produzir um material que fique disponível, né? Do debate que nós fizemos aqui em junho e julho sobre os movimentos de jovens, está saindo um livro, do professor Catani, mais do Catani, eu um pouco, estamos coordenando, pela editora Tomo, e que vai reunir 8 artigos, um pouco em cima desse acontecimento. E nós vamos fazer um novo debate sobre isso no Educação com Complexidade, lá na FACED, agora em outubro, né? Eu só queria aproveitar, porque acho que converge com essa discussão, a Carta de Porto Alegre. Então, eu vou ler. Os diretores dos Institutos e Centros de Estudos Avançados de Universidades Brasileiras, reunidos na URGS, em Porto Alegre, dias 23 e 24 de agosto de 2013, após amplo debate acerca dos objetivos, projetos e das metas institucionais, consagram nessa carta a proposta de criação do Fórum de Institutos Avançados, FIAS, como espaço de reflexão sobre os desafios e as urgências sociais e científicas, visando a promoção e difusão de estudos, pesquisas prospectivas e de antecipação do futuro para a universidade, a fim de ampliar a discussão pública sobre os grandes temas sociais, culturais e científicos contemporâneos na perspectiva da transdisciplinaridade. Esse é o primeiro carta de institutos que nós esperamos implementar e desenvolver nessas universidades. E, bom, eu agradeço muito aos professores presentes. Eu queria dar um recuerdo, um mimo que a Durgs nos oferece. A Durgs é uma grande parceira. E convidar todos, na sequência, no dia 3 de outubro, teremos um debate sobre os caminhos do desenvolvimento regional, com o presidente da FEE, professor de Economia e Estatística, o professor Fernando Ferrari Filho, da Economia, o professor João Alberto Aplar, da Economia. E no dia 10 nós teremos um debate aqui sobre cultura e sociedade global, com o professor Donaldo Schiller, da Letras, né, e o professor Rubem Osmer, da Antropologia. Estão todos convidados, e também para as outras atividades. Muito obrigado.